que ela estava na Dutra, não viu os pardais, passou no primeiro, passou no segundo e tomou as 2 multas. E ela foi dar o testemunho para os amigos e depois deu o testemunho na igreja. Que olha só, o que aconteceu? Eu tomei as multas, aí eu fui lá no Detran, lá no centro do Rio, e falei que eu estava sendo perseguida por um bandido. E aí, como eu estava sendo perseguida por um bandido, eu tive que correr com o carro e tomei as multas. Aí eles me liberaram das multas, aí contou isso como uma benção. Como, olha só, poxa, o livramento teria que pagar multa, parece que eu acho que a carteira estava no primeiro ano, aí primeiro ano você sabe que você perde. Então assim, nós estamos, vou generalizar, né, nós estamos tão insensíveis que a gente está contando já a maldição como se fosse uma bênção, né? E que Deus tenha misericórdia de nós. Perder esse padrão foi o que a Isabela falou, me lembrou do que acontece na Europa, né? Eu me esqueci qual foi o nome da líder política que descobriram que o doutorado dela não era verídico. Sabe que ela não faz doutorado, e não era, ela simplesmente, aquilo não impediria ela de exercer, mas ela, como ela mentiu, ela falou assim, ela mesma não pediu, não, olha só, estou pedindo, mas não, eu só, dei um mole ali para pegar um doutorado mais rápido, né? Ela disse, não, foi algo imoral, eu não posso continuar liderando, sendo um político, já que eu realmente estava usando um certificado de doutorado, que ainda que eu não precise desse certificado para exercer a função, foi uma mentira, então eu me deponho desse cargo público. Aconteceu algo mais muito... protestante. A coisa louca, eu estava corrigindo uns trabalhos de história e aí um aluno falou, professor, o senhor não corrigiu o meu. Eu falei, pô, tem certeza? Eu corrigi todos. Ele, não, o senhor não corrigiu o meu. Eu falei, o seu trabalho não está aqui. Ele, professor, eu entreguei. Eu falei, tudo bem, então eu vou lhe dar a nota máxima. Aí o moleque do lado, professor, e se ele estiver mentindo? Eu falei assim, e se ele estiver falando a verdade? Porque sabe, por mais que a gente entenda que estamos num contexto de muita corrupção, cara, você tem que ser o primeiro a dar um passo de mínima confiança, cara. Então, assim, eu deixo meu celular em sala de aula, eu deixo minhas carteiras, eu deixo tudo, porque a partir do momento que eu tiro a chance de alguém ser honesto. Quando eu boto grade, eu já presumo que alguém quer fazer alguma coisa. Entendeu? Eu preciso, como cristão, dar a chance dele me garfar. Pra ele poder falar, esse cara tá acreditando em mim. Entendeu? Precisamos disso. Quer falar? Nossa, tava mexendo a mão assim, eu falei, eu acho que ele quer falar. A gente chegou nesse assunto para falar que os cristãos, eles viviam a sua comunidade cristã em casas e de que havia honestidade nesse meio e tudo mais. Então foi um link muito louco que a gente fez aí agora, mas a gente vai voltar aqui, ó. É o verso 5. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, né? Esse camarada aí deve ter sido um dos primeiros convertidos aí da região da Ásia. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Me chama uma coisa muito Paulo me chama atenção para o reconhecimento que ele dá a outras pessoas. Pode parecer besteira. Alguns podem dizer assim, poxa, será que Paulo está fazendo uma média? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Por mais que nenhum de nós deva viver por tapinha nas costas, ninguém deve viver por isso. Não recebeu? Tudo bem. Mas é muito importante para aquele que tem consciência de reconhecimento e gratidão fazer isso gestualmente, publicamente. Porque quando você faz isso, primeiro, você dá honra a quem tem honra. Tá? Você mostra para aquelas pessoas que elas têm valor naquilo que elas estão fazendo para Cristo na sua vida. Você mostra a outras pessoas que elas também devem honrar a outros. É um ciclo de coisas boas. Então, pode parecer assim, cara, não falei nada que você tinha feito não, mas... Não, fala que ele fez, fala que ela foi importante, fala que aquela pessoa ela chegou mais cedo, ela veio, ela limpou, ela trabalhou. Não, vou usar aqui, ó, a Palma Filme fez um cafezinho pra mim ali agora, né? Eu agradeço muito. Ela fez um café, aí teve gente trazendo água. O que acontece é que isso vai gerando um ciclo de gratidão. É como se isso pudesse de fato colocar o início em algo que não precisa e nem pode parar. Ser grato. Né, ter essa percepção sensível da gratidão. É muito difícil pra gente ser grato, cara. Ainda mais se a pessoa fez um monte de coisa boa e fez uma coisa ruim. Parece que aquilo fecha a porta de toda a coisa boa que ela fez. Né? Então a gente precisa entender que Paulo está nos ensinando, olha o que o apóstolo está nos ensinando. Sejam gratos. Sejam gratos com quem fez, com quem te colocou numa posição que você estava mal, te levantou, você estava esquecido, ela fez lembrado, a pessoa chegou e te deu um presente com, às vezes... Gente, tem gente que não tem dinheiro, mas me dá uma carta, às vezes me dá
e eu guardo aquela carta pro resto da vida, eu guardo aquilo como se fosse o maior presente do mundo. E é engraçado isso, porque muitos de nós se sentem afetados quando não são lembrados, mas também são pessoas que não lembram, são pessoas que não honram. Então a gente precisa aprender com Paulo aqui, nessas 26 citações, diferentes umas das outras, que as pessoas têm seu valor, têm sua importância, de que nós gostaríamos de ser lembrados e que nós deveríamos lembrar. Isso é a regra áurea de um monte de religião, mas é a regra de Jesus, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, que a gente possa aprender com Paulo aqui. Ele vai falar no verso 8, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Eu gostaria de ressaltar aqui a questão do Ampliato, eu não tinha me percebido disso. Ampliato não parece necessariamente ser alguém que possa gerar uma citação por parte de um mérito de algo que ele fez, uma hospedagem ou mesmo alguma coisa. Mas Paulo cita ele por ser amigo dele. Olha que coisa interessante, né? Pode parecer assim, ele está fazendo um relatório do final do ano, então aqui bota o nome de todo mundo que trabalhou naquela obra, e Paulo aqui nos chama a atenção falando o seguinte: olha, eu saldo também esse meu amigo. Caramba, que coisa linda, você lembrar alguém pela amizade que tem a ela. Seguindo, saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Eu tenho aqui minhas dúvidas se esses estão no Senhor é porque morreram ou se estão crentes. Aí, quem tiver aí para me dissolver, eu não consegui encontrar, não. Nossa, finalmente espiritismo nessa. Eu acho que não rola, não, né? Quer ver? É porque tem um negócio aqui, ó. Deixa eu te mostrar o 12. Eu fiquei meio preocupado por causa do 12, ó. Saudai, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Aí eu falei, pô, será que esse pessoal é morto, cara? Quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, né? Se você achar que é morto, me fala. Tu acha que é morto, pastor? Na NVI trabalha no Senhor. Não, a gente não faz mais isso. Só no começo da Cominical. O começo da Cominical era tão diferente. Obrigado, pô. Meu Deus do céu, rapaz. Quem veio aqui no comecinho da Cominical? Raquel, Biel. Meu Deus, a Raquel, Biel. Quem mais? Que veio assim no coisinha. A Isabela pegou um. Falava, Isabela, meu Deus. Era Trifone e Trifosa. Ela era junto. Raquel tá aí, de olho. Olhando. Vamos lá, irmão, vamos lá. Não vou conseguir descobrir não, mas não é espiritismo não. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Tem uma citação, esse Rufo, alguns dizem vir a ser o Rufo. Dá uma olhada aí no livro de Marcos. Vir a ser o Rufo, é o verso... Saudai o Rufo, 13, né? Esse Rufo aí, alguns dizem que está sendo citado no livro de Marcos, capítulo 15, verso 21. Né? Quem puder fazer a leitura aí. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Tem um livro, Simão Cirineu, clássico, qual é o nome do autor, gente? Quem é bom de literatura? Esqueci o nome dele agora. É famoso, brasileiro. Simão Cirineu, ele usa essa passagem fantástica. É uma literatura, tá? Aham. Pra tipo linkar a ideia dele ser o filho do cara que viu. Essa palavra depois, né? Que teve uma igreja na casa dele, começa, cara. Maneiro. Bom, não podemos dizer que não. Vou trazer esse livro aí pra deixar. Tá bem. Não podemos dizer que não, nem que sim. Mas é uma citação aí que vale a pena depois você considerar. Mais à frente vai dizendo: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui para algo que me parece significativo, pelo menos me parece. Os nomes citados por Paulo são helênicos ou latinos, mas não hebreus, judeus. Me faz parecer que esse corpo de aparato de cooperadores de Paulo era de fato um corpo gentil, né? De que ele era de fato muito mais amparado pelos gentios do que dos de fora, e isso nos faz perceber talvez não digo a tristeza, mas talvez
um certo desalento dele dos da própria pátria não oferecerem a ajuda devida ao apóstolo Paulo, né? Dê uma olhada nos nomes, você vai vendo Priscila, Áquila, Herodião, Narciso, Urbano, são todos nomes relacionados ou à cultura helena, grega, ou à cultura latina, romana. Você quer comprar a ideia para o nome de filhos também, né? Pô, misericórdia, cara. Onde está filólogo? Já pensou? Herodião, vem aqui. Deus me livre. Deus me livre. Então a gente tem aqui o verso 16 para finalizar essa parte de saudações. O verso 16 vai dizer: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O ósculo é beijo, né? Ainda hoje o beijo é utilizado em algumas regiões do Oriente. E ele é ou no rosto ou aqui no pescoço, tá? Uma vez eu vi um filme herético que Jesus beijava o camarada, o Judas, lá na boca, cara. Eu vi esse filme, uma coisa... Eu tenho um livro. O livro é muito bom. Eu não lembro o nome. Ele vai falar do cristianismo primitivo. A origem da igreja primitiva? A origem da igreja primitiva? Porque eu já ouvi também falar sobre essa questão. Aí ele fala o porquê que parou de se usar o ósculo, né? Assim, as pesquisas, as fontes parecem muito interessantes. Vou trazer para a gente fazer analisado. A gente falava até como é que era, se segurava aqui, e homens também, né? Seguravam embaixo aqui do cotovelo e se beijavam. E aí ele vai afirmar que existiam regiões que chegavam a beijar realmente na boca. Meu Deus! E que o problema foi, quando começou a igreja a crescer, falsos irmãos, né, que se aproveitavam, porque isso era entre homens e mulheres. Então aí assim, a gente já descobre que esse negócio vira pro seu irmão, ficaram do lado, já começou o problema lá. Naquela época eles viravam, no momento da ceia, e se beijavam. Aí esse livro vai afirmar que tinha também, sim, um livro, né? Mas assim, eu achei interessante, eles são bem detalhistas nas questões da igreja primitiva. Ele vai só até o século VII, esse livro. O Yaroslav Pelikan é um dos coordenadores dessa pesquisa, né? E aí ele vai falar que o problema é que começou a ser um mau testemunho, porque se manteve aquela prática e tinha gente que já estava abusando nos beijos, já, até com as irmãs na igreja. A origem da igreja século III, que aí para, os filhos cortam na igreja, tipo de prática. No livro A Origem da Igreja Primitiva, até que o Adonias tem, ele fala que não se sabe ao certo, mas pode ser também que tenha sido que seja na boca ou na bochecha. Entendi. Não tem ao certo. Pô, irmãos, eu não quero nem descobrir. Tô brincando. Tem um negócio aqui, não gostei de descobrir isso não. Amém. Oi, fala. Desculpa. É que o Mel Gibson também, que foi o que fez A Paixão de Cristo, em Paixão de Cristo o Judas beija Jesus na boca. E ele estudou muito... Tem certeza? Sim, acho que é aqui, não? Não, beija na boca mesmo. Ele estudou muito a cultura hebraica para poder fazer aquele filme. É na boca? Se eu não me engano, é na boca sim. Não é aqui, não? Pelo que eu sei, é na boca. Sei lá, acho que ia dar um escândalo desgraçado. Eu vou olhar de novo, faz tempo que eu não vejo. Sei lá, grega, romana, já tinha aqueles negócios, né? O ósculo também será bom. Então o filme que a gente tá falando do... Qual foi o imperador que foi traído? Foi Alexandre? O Júlio? Foi o pai de Otávio. Foi Júlio, não? Foi Júlio César, que foi traído. Aí tem um filme também que fizeram com ele, que antes do cara dar a punhalada nele, o cara também saúda o Júlio César com o ósculo na boca. Tipo assim, é estranho. Cara. César é estranho, cara. Sua igreja tem isso? Não, né? Não, né? Lá na sua congregação não tem isso não, né? A sua, não tem não, né? Depois dessa aula, eu tô pensando em erro. Não. Vamos lá, meu Deus. Rogo. Então, irmãos, nessa primeira sessão de Romanos 16, nós trabalhamos a perspectiva do serviço de alguns, da importância do serviço de Febe, da importância do serviço do casal Priscila e da importância do reconhecimento público daquilo que outros fazem para você e com você para o Senhor. Isso é importante, acho que Paulo está nos dando essa lição aqui. Não, Luquinhas? Amém. Não, é importante. Eu acho algo válido também é você pensar no trabalho relacional no aspecto pastoral da vida de Paulo. Porque ele conhecia por nome 26 irmãos e características deles. Ele dizia, pô, você tem meu amigo, que é esse meu parente.
aquele ali me acolheu em determinado tempo, eu trabalhava com aquele ali, entendeu? Então você pensa, lá em Atos 20, versículo 31, ele diz que com relação aos crentes de Éfeso, ele lidou com cada um deles um a um. Ou seja, ele os pastoreou, ele pregou o evangelho para eles, mas não apenas de púlpito, digamos assim, enquanto os irmãos recebiam o evangelho e depois ele saía. Mas só que de um a um, ele fortificou os irmãos e eles conheceu. Então, digamos que a prática missional de Paulo também é uma prática relacional pessoal de um a um. Entendeu? Então, isso eu acho muito interessante. Sim. Intimidade com cada um desses. Sim, ele demonstra afetividade na fala, né? Não é uma fala prática, é uma fala que demonstra... De fato. De fato, boa palavra. Vamos entrar no 17, já é um outro aspecto, né? Um outro tomo aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Vamos lá. O primeiro aspecto aqui dessa questão do provocar divisões é que Paulo está falando de uma divisão causada por aspectos doutrinários, de pessoas que de forma suave e branda apresentam questões doutrinárias que podem parecer aos olhos do primeiro momento aprovadas, mas que na verdade vão desenvolver aspectos divisionais na igreja. E olha, divisão por briga é uma coisa. Você tem que juntar as pessoas, sentar, pedir que elas vão se perdoar, elas vão se encontrar e, cara, vai lá, perdoa o irmão. Divisão por uma palavra mal colocada. Agora, a divisão doutrinária, ela realmente vai rachar a igreja. A gente estava aqui conversando com um irmão, né, sobre uma situação complexa de uma igreja a qual ele pertence, que é uma igreja unicista. A gente estava aqui nesse diálogo, né, e ele foi chamado duramente a atenção após um trabalho que ele fez. Ele foi chamado a atenção, ele é trinitariano, mas ele foi chamado a atenção pelo pastor dele, que é um pastor unicista. E aí, para explicar, né, a ideia de um Deus não se revelar em três pessoas. Desse Deus se manifestar, como o próprio Adonias falou de maneira muito própria ali conversando, esse Deus se manifestar na história, na pessoa do Pai, mas é a mesma pessoa do Filho, só que em Filho. E aí fica aquelas lacunas, né? Jesus está falando com quem na cruz, né? Deus meu, por que me desamparas? Ele está falando com quem? É teatro? Existe uma segunda pessoa mesmo? Né? Então nós aqui é comumente crido na Coaminical, embora a gente não tenha um credo, a gente crê aqui, né, na Trindade. A gente crê de que esse Deus é substancialmente o mesmo, mas ele se revela em três pessoas distintas que concordam entre si e de que de fato são pessoas distintas ao ponto do próprio Filho poder falar com o Pai e de que o Filho diz que vai enviar o Espírito. Então é crido aqui, tá? Se você crê de outra forma, a gente pode sentar e conversar de boa no final, não tem repreensão de dedo na cara. Mas qual foi a dificuldade? Esse rapaz está procurando igreja. Porque ele não está mais... não sei se ele já chegou a esse ponto de estar procurando igreja, mas ele está numa situação difícil. O pastor dele falou assim, ou você lembra da fala certinha? Quem estava ali na conversa? Sobre a fala do pastor da igreja unicista. Ele falou, ou você crê, ou você é unicista, ou você sai. Você imagina chegar uma doutrina na igreja, uma doutrina... principalmente daquelas que consideramos fundamentais, doutrinas sobre graça, doutrinas sobre justificação. Aí entra alguém e vai começar a trazer suavemente aspectos que vão minar doutrinas fundamentais da igreja. Vai causar divisão, não vai? Olha a recomendação de Paulo, olha o que ele diz. Ele vai falar o seguinte, ó, no verso... no verso 17 mesmo, parte final. Afastai-vos dele. Paulo sabe... Irmãos, tem coisas que eu vou te dizer uma coisa. Tem coisas que quando você está perto, você ainda pode resolver. Mas tem coisas que você nem deve estar perto. Eu brinco com o meu amigo Bordoa que eu andei uns tempos lendo alguns caras que mexeram um pouquinho mais comigo de um lado para o outro. E ele falou que leu também lá. Mas é engraçado porque eu sou muito afetado por livro. Cara, você me dá um livro, como eu gosto de ler, eu já li aquele livro todo lá.
Já li aquele patacão lá e eu fico desesperado. Eu ganho um livro domingo do Marcos, eu já tô quase no meio. Porque eu gosto de ler, cara. Mas é um negócio assim, cara, que me perturba, porque eu sou muito influenciado pela literatura. Então agora eu sou mais cuidadoso com a literatura que eu consumo. Agora, eu poderia dizer que talvez alguns livros você deveria se afastar. Ou pelo menos ler com alguém que seja um suporte espiritual para você. Porque é difícil, né? Alguém aqui já leu algum troço que rachou você e você teve que voltar a ser construído? Alguém já teve essa oportunidade? O Felipe? Peraí, quem? Ah, tá zoando, pô. Alguém aqui já consumiu uma literatura que falou, rapaz, aquilo quase virou minha cabeça? Quase rachou minhas doutrinas fundamentais? Alguém já teve essa oportunidade? Rachou minhas doutrinas, né? Mas... Balançou? Esquisito. Bom dia, Espírito Santo. O bom dia? Não é bem-vindo. Acho que Foi estranho. O que aconteceu? Cara, o Espírito Santo, pô, vai lá, convida o Benedito, e aí vão tomar um café, saudade, ciúmes de você, era estranho. Essa música do Roberto Carlos. Acho que a esposa do Benedito, eu não sei, alguém vai entrar no quarto e aí é lançado, tipo, muito longe. O pai e a mãe é lançado longe. Alguém mais consumiu alguma literatura assim que considera que foi perigosa para sua fé? O folhetim do TJ te pegou? Mas, gente, é um céu tão simpático, não é? Tem tigre, gente. Isso mexe com a gente. Um tigrezinho sendo afagado assim. Eu quero. E foram os únicos que estavam dando livro de graça na Bienal, tá? Peguei um montão. Eles não sempre. Todo lugar tem uma barraquinha dele dando livro. Aí, super atenciosos, chegaram pra minha filha. Você não quer ganhar um livro de Jesus? Eu falei... Alguém mais? Pois é, Paulo está nos aconselhando a termos cuidado com divisões causadas por doutrina, porque essas cisões, elas realmente separam pessoas, de tal forma que elas passam a nem mais conseguir se suportar enquanto igreja. As cisões que estamos falando aqui não são coisas básicas, mas coisas que são capazes não somente de dividir a igreja, como matar. Então, temos que ter cuidado com a doutrina que consumimos. Hoje temos uma facilidade na internet muito grande de absorção de conteúdo de teologia, mas isso é preocupante. Se você não tiver alguém acompanhado, alguém te ministra o coração, você vai começar a consumir. Dá um exemplo aqui de um irmão que deve estar chegando aqui, vocês perguntam ele mais um pouquinho, o Marcos, né? O Marcos, ele já viu todos os vídeos do YouTube. Não, mas eu vou repetir, todos. Todo o YouTube o Marcos já viu. Ele já leu todos os livros que você imagina. Você pensa falar o título, ele já fala a editora. O Marcos já viu tudo. E o Marcos falou, André, teve uma época que eu tava consumindo um cara de tipo, de igreja, assim, não precisa de igreja, você é igreja. E ele falou que, né? Aí ele... Tá falando mal de tu aqui, Marcos, olha só, falando em ti, te chega. Eu queria que você dissesse o nome daquele cara que você pediu muito pra eu ler. Aquele cara que não precisa de igreja, cada um é sua igreja. Não é o Paulo Brabo, não. É um outro cara que você falou, André, quando eu li, aquilo mexeu comigo. Fala, cara. Sobre igreja, tipo, o cara não precisa de igreja, é super orgânico, cada um vai ou não vai. Frank Aviola é um deles. Não foi a Graviola, não. Neil Cole. Hã? Neil Cole. Como é que é o nome do livro? Igreja Orgânica. Esse aí, não foi esse aí? Tu falou que mexeu contigo, tu se sentiu quase não necessidade de comunhão, não foi esse? Fala um pouco aí, como é que foi isso aí? Ele é um livro anti-institucional, no sentido de não necessitar da instituição igreja. Ele cria um âmbito de comunhão, assim, igreja em casa, entendeu? É a negação total da instituição. Negar a instituição como mal. Ele pega o aspecto, digamos, negativo, institucional, que certamente existe, e critica só esse, sem levar ao aspecto positivo, e coloca a igreja num sistema orgânico. É como se fosse a videira negar, por exemplo, a treliça. Entendeu? E como é que tu ficou na época?
Eu fiquei um tempo fora da igreja. Tipo, você ouviu o conselho dele. E na igreja, no sentido que convivendo com pessoas que são da minha fé também, que eu conheço desde a infância, mas abandonei a igreja, no sentido institucional. Depois eu reavaliei, também sob conselho de irmãos, na multidão de conselheiros da sabedoria. Meu Deus! Eu acabei voltando. A Bíblia mostrou a verdade. A Bíblia mostrou. Você voltou a ler a Bíblia. Não, eu sempre li a Bíblia, mas sob uma nova perspectiva, agora sob uma nova, um novo ângulo, né, de conselheiros, de pessoas próximas a mim que falaram, Marcos, eu acho que tá... Quando tu chegou na Coaminical,